Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos para a aula de língua portuguesa, mas antes, a correção da aula do dia anterior, né? Da disciplina de língua portuguesa. Observe o texto a seguir. Leia a fonte do texto, ela foi retirada de um jornal. Qual pode ser a finalidade do texto acima? Informar sobre algo, contar uma história, instruir sobre alguma coisa. Espero que aqui vocês tenham percebido que trata-se de um gênero jornalístico como notícia e reportagem, entre outros, né? Então vamos lá. Aqui conta, né, sobre como hoje em dia está mais fácil a gente se comunicar, mas conta que uma professora resolveu fazer uma dinâmica entre as crianças de uma forma diferente, resgatando a carta, como foi a ansiedade e tudo mais, né? Aí aqui vocês iam fazer um comparativo. No primeiro parágrafo, o autor da reportagem apresenta um resumo do que será tratado e detalhando ao longo do texto, isso é chamado de lead. Lead, não sei, gente, como pronunciar isso aqui. Espera aí, que tá meio comidinho aqui e eu vou ler na apostila, tá bom? Então vamos lá. Do que o assunto, de que assunto o texto trata? O assunto é o projeto Carteiro Tem Carta. Quem participa dos fatos? Alunos do terceiro ano, que têm entre 8 e 9 anos. Onde eles acontecem? Na escola pública de Sorocaba. Quanto? Durante cerca de 4 meses em 2014. Nossa, faz um tempinho, né? Com o objetivo de resgatar uma forma de comunicação menos usual nos dias atuais, a troca de carta. Esse foi o objetivo da professora, né? Agora vamos analisar. Aqui vocês vão fazendo a correção do trecho com o sentimento relatado, tá? Aí vocês vão ler esse parágrafo. O que indica o texto das aspas no trecho final? As aspas indicam que a fala da professora foi transcrita exatamente como ela falou. Que você pode ler, né? Que são usados para marcar discurso direto, ou seja, a fala de quem foi entrevistado. Às vezes no jornal você ouve isso, né? A pessoa falou, abre, aí eles falam certinho qual foi a fala da pessoa, né? Então você pode verificar isso. E aqui, né, o trecho que era informação e o trecho que era opinião. Comparando o conto com a reportagem. Então, isso daqui é o conto, esta daqui é a reportagem. E aqui o que era verdadeiro e o que era falso no comparativo entre elas, né? Vou voltar mais um pouquinho. Aqui era para você responder o que você achou de interessante, né? E aqui a carta da Clarinha, com a música que eu coloquei para vocês, né? E eu pedi para que vocês fizessem uma cartinha ou um relato oral de como é que vocês acordam, né? Eu recebi do Nicolas, né? O Nicolas colocou muito bonitinho, né? Que é a mãe dele que acorda ele com todo carinho. O Guilherme falou sobre o ventilador. A
A Manu me mandou uma carta que eu recebi aqui em casa, na minha cartinha do correio. Muito obrigada, Manu. Falando que às vezes é a mãe que a acorda, às vezes não. Às vezes ela coloca o telefone para despertar e até colocou a música com que ela acorda. Então eu recebi alguns relatos, tá bem? Acho muito bacana toda essa participação. O Matheus também me mandou, através do celular, uma foto da cartinha dele, que quem acorda ele é a mamãe dele, com muito amor e muito carinho, né? Todo mundo muito apaixonado com o ato de acordar, muito bondosos. Então, valeu. E coloquei lá a música da Clarinha, né? Lembrando para vocês que a Pro está levando muito em consideração a participação dos alunos em todas as atividades pedidas, tá? Às vezes pode ser que mais crianças me mandaram a cartinha, mas eu não lembrei agora de cabeça para falar, tá bom? Então, se a Pro não falou, não fica chateado não, tá bom? Manda um puxãozinho de orelha para mim lá no WhatsApp. Pro, você não comentou sobre a minha cartinha, que aí da próxima vez eu comento, tá bom? Porque agora não dá para eu visualizar onde eu fiz as minhas marcações. Vamos lá agora para a aula de hoje? Então eu vou para outro quadro, tá? Só um minutinho. Vamos lá? Estudando a ortografia. Agora nós vamos mergulhar no mundo da pontuação. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A prof fala vamos lá e a gente não sai de lugar nenhum, né? Mas vamos lá. Leia a tirinha. Pai, uma história para eu dormir. Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Aquela que eu gosto mais, já sei. Era uma vez os três porquinhos. Por que será que o Cascão gosta da história dos três porquinhos, hein? Responda oralmente o que acontece na tirinha. Então você vai responder. Na tirinha, o pai do Cascão conta uma história para ele dormir. E ele pede que conte a sua história favorita. E a sua história favorita é a dos três porquinhos. Por que a história dos três porquinhos é a preferida do Cascão? Porque talvez ele se identifique, já que ele não é muito chegado no banho. E aí, tem mais alguém aí que dá show para tomar banho, que enrola, que liga, desculpa, que liga o chuveiro e finge que está tomando banho, mas está escondido atrás da água. E aí? A Pro engasgou. Por que a história dos três porquinhos é a preferida do Cascão? Então, né, nós levantamos aqui porque que a gente acha que é. E aqui, gente, a gente tem a pontuação, né? O sinal, que é um pontinho, copia a tirinha, vamos lá, desculpa. Copia a tirinha, uma frase com ponto de exclamação. Então, tá te mostrando qual é o ponto de exclamação. Gente, sabe por que eu tô confundindo? Porque aqui não tá aparecendo, tá? Mas o ponto de exclamação é aquele com um corpinho bem magrinho e um pontinho, tá? O ponto final é aquele que é só uma bolinha. O ponto de interrogação está aqui e a reticências, que é quando indica que tem mais alguma coisa, né? Está aqui também. Copie da tirinha uma frase com ponto de exclamação. Então, você vai procurar aqui uma frase, olha aqui uma, com ponto de exclamação. Com ponto de interrogação. Aqui, ó. Que história você quer ouvir? Ó, o ponto de interrogação. E com reticências. Era uma vez os três porquinhos. Por que reticências? Porque a história continua aí, né? Só citou um pouquinho da história.
Releia o diálogo a seguir, observando a intenção das falas de cada personagem. Em seguida, relacione cada fala. Faltando um pedacinho ali, viu? Relacione cada fala ao sinal de pontuação correspondente à sua explicação. Então, a gente tem aqui, ó, tá? O que é? Vamos ver. Releia o diálogo a seguir, observando a intenção das falas de cada personagem. Em seguida, relacione cada fala ao sinal de pontuação correspondente à sua explicação. Então, vamos lá. Que história você quer ouvir? E aí, essa frase, o que é? Ela tem reticências, ela tem ponto de exclamação, ela tem ponto de interrogação? Que história você quer ouvir? Aí você vai vir aqui e vai colocar que é ponto de interrogação. Esse ponto aqui, ó, que está relacionado ao número é ponto de interrogação. E aqui, né, nós temos o nome do ponto e como explica. Depois, aquele que eu gosto mais, né? Aqui cabe o quê? Cabe na exclamação. Então, vou pôr o 2 aqui. E o que é exclamação? Dá ênfase, destaca. Aqui, no caso, a afirmação do Cascão. E era uma vez 3 porquinhos. Esse daí, realmente, são as reticências, tá bom? Você já deve ter percebido que na língua falada e a língua escrita tem características próprias. A fala é marcada por ritmo e entonação, que demonstram diferentes emoções. Para registrá-la por escrito, empregamos os sinais de pontuação. Leia em voz alta o texto e, a seguir, dando a entonação indicada pelo conteúdo e pela pontuação. Então, o conteúdo e a pontuação do texto vai indicar a maneira como que eu tenho que ler. Como surgiu o post-it? Post-it, acho que é assim que fala. Presente no dia a dia de muita gente, o post-it surgiu por acidente. Entenda essa história. A origem. Você já deve ter visto por aí um bloquinho com folhas coloridas e com borda colante. É o post-it. Esse invento começou a ser criado sem querer em 1968 pela empresa norte-americana 3M. Na época, um funcionário trabalhava em outro invento. Uma coisa super resistente que deveria ser usada na indústria aeroespacial. Então, olha só, aqui está falando que foi surpreendente, que a origem, ó, não era bem o que eles queriam criar, mas foi o que eles acabaram criando. Problema à vista. Deu tudo errado. Aconteceu exatamente o contrário do que eles queriam. Foi criado um adesivo fraco e sensível à pressão, tanto que, de cara, ninguém viu nenhuma utilidade para aquilo. Até que perceberam a qualidade do invento. Ponto positivo. O principal ponto a favor da cola, mais fraca do que o planejado, era o fato de ser reutilizável e removida facilmente, sem deixar marcas. Então, em 1974, novamente por acidente, o químico não sei pronunciar esta palavra, que também trabalhava na 3M, teve uma ideia. Ele cantava no coral de uma igreja e tinha dificuldade em manter as páginas com as letras das músicas fixadas em um local. Aí sugeriu criar um papel que pudesse ser colado em qualquer local. O post-it chegou a ser ao mercado 3 anos mais tarde. Olha só, né? Sem querer, inventaram uma coisa que é uma loucura, né? Na época da escola, eu tinha uma aluna que pregava isso em
tudo, mas ela era muito bem organizada. E o que ajudava ela a se organizar era um post-it. A que conclusão pode chegar sobre o uso de ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação? Então, para que a gente usa o ponto final? Você pode olhar na apostila, você pode olhar nas outras coisas que nós já fizemos no caderno, né? Mas qual é o intuito de se usar o ponto final? A gente usa para terminar os parágrafos, né? O ponto final a gente usa para organizar as frases quando a gente termina de expressar um pensamento, né? Aí o ponto de exclamação é quando a gente quer dar uma entonação, a gente quer chamar atenção para aquilo, a gente quer falar de uma maneira mais exclamativa. Mas aí é só você procurar aqui, ó, você dá outra leitura aqui, ó, tá bom? Que você aqui, ó, para dar ênfase, destaque numa afirmação, o ponto de interrogação é utilizado quando você quer fazer pergunta, né? Então fica facinho, é só você olhar a própria matéria. Agora volte ao texto e circule todas as palavras escritas com letra maiúscula e pinte os sinais de pontuação que aparecem antes delas, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Vou até mostrar aqui, ó, para vocês verem certinho como que é para fazer, tá bom? Dá uma aproximadinha aqui. Então, você vai ver quando é que você usa, né, a letra maiúscula e você vai pintar todos os sinais de pontuação. No texto apresentado, quando foi usada a letra maiúscula, marque verdadeiro ou falso. Ou fácil, tá? Ou falso. Depois da vírgula, depois de qualquer pontuação final, em nomes próprios, nomes de pessoas, lugares e marcas, ó, o substantivo próprio. No início dos parágrafos, no início dos títulos, depois de 2 pontos, então só você olhar lá o texto, todos os lugares que teve ponto final, né? E ver quando é que ele aparece. E colocar aqui se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Reescreva o trecho a seguir, fazendo as correções necessárias. Observe o emprego da letra maiúscula e o uso dos sinais de pontuação. Então, vamos lá. A irmã ouviu o miado do gato e berrou para Joãozinho. Já disse para você deixar meu gato em paz e não puxar o rabo dele. E o menino respondeu: eu só estou segurando. Quem está puxando é ele. Então, você vai organizar aqui, né, certinho, em parágrafos, né, e com a pontuação correta. E aqui tem um espaço para você fazer isso. E aí, feito isso, você termina a sua atividade de hoje. Só que os sinais de pontuação é um conteúdo que vai te acompanhar pelo resto da sua linda e maravilhosa e bem grande, compridinha vidinha, tá? Então é importante que você preste atenção, que você domine bem, que você sempre saiba distinguir o ponto de exclamação do de interrogação, que você não esqueça de terminar as suas frases com ponto final e que você saiba utilizar a letra maiúscula, sempre no começo dos parágrafos, sempre depois de ponto final ou quando é nome próprio, tá? Quando é substantivo próprio, nome de pessoas, de países, de lugares ou marcas, tá bom? Beijo grande da Pro. Leia bastante, por favor. Escreva. Estou recebendo vários comentários de mãe dizendo que vocês estão escrevendo palavras separadas, juntas, juntando, grudando as palavrinhas. Isso é falta de atenção, isso é falta de leitura e também de escrita. Portanto, fique esperto, porque eu vou mandar registrar algumas coisas no caderno para que vocês prestem mais atenção na escrita. Tá bom? Beijo grande e até a nossa próxima aula.